No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Bom dia, eu sou Cacilda Medeiros e começa agora o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 25 de maio de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Juntos vamos hoje aprender mais sobre a nossa Igreja Católica e hoje vamos conversar nessa uma hora sobre o legado que o Papa Francisco nos deixou. Também vamos falar sobre conclave, sobre as expectativas para o pontificado do Papa Leão XIV. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos um convidado assim, muito especial para a gente, que é uma alegria, uma honra tê-lo aqui com a gente hoje no nosso programa Aprendendo com a Igreja, aqui na Rádio Rural de Natal. É aquele que a gente brinca dizendo que é a voz do Papa para o Brasil, ou então a voz do Vaticano para o Brasil. Eu acho que todo mundo já escutou, pelo menos aqui na rádio a gente sempre veicula reportagens da Rádio Vaticano e com certeza você já ouviu a voz dele, porque o nosso convidado hoje é Silvonei José Protz. Silvonei, que trabalha na Rádio Vaticano, no Vatican News. Silvonei, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os nossos amigos e um bom domingo, né, a todos vocês. Com certeza, muito obrigada desde já pela sua presença, sua participação hoje aqui no nosso programa. Silvonei, como já disse, é jornalista, é coordenador da Rádio Vaticano e do portal Vatican News para a língua portuguesa, não é isso, Silvonei? Essa é uma das nossas atribuições, Cacilda. Pois é. Mas, Silvonei, primeiro vamos falar um pouquinho sobre você, né? Nós sabemos que você é brasileiro, se eu não me engano, você é do Paraná, você quer ir da região sul, não é isso? Paraná? Exatamente, eu sou da cidade de Guarapuava, que está no coração do estado do Paraná. Do Paraná. E há muitos anos mora em Roma, né? Mora na Itália. O que é que levou você a sair do Brasil e ir para Roma? Eu estou esse ano, dia 4 de novembro, serão 36 anos que eu moro aqui. Quer dizer, muito mais na Itália do que no Brasil. O meu primeiro emprego foi na rádio da minha diocese, né? Quando eu fui convidado para trabalhar no jornalismo da rádio, mas eu tinha 16 anos, não era a minha vocação. Para mim era outra, eu queria ser médico, para você ter uma ideia, né? A ideia minha era curar as pessoas, né? Uhum. Mas a minha primeira negociação econômica da minha existência foi quando me deram a possibilidade de trabalhar na rádio, mas eu não queria, não. Eu achava que não teria a menor condição de trabalhar numa rádio, né? Mas era para escrever. E escrever eu gostava, sempre gostei muito de escrever. E fiz a proposta de briga. Eu falei, eu vou trabalhar com vocês, mas vocês pagam a universidade para mim. E aceitaram. E aí foi o início de tudo, né? Depois eu fui trabalhar, aliás, eu fui fazer um estágio na Rádio Aparecida, né, em Aparecida, São Paulo. A Rádio, para nós, naquele período, eu falo de tantos anos atrás, isso era 1983, Cacilda. A chamada Catedral do Rádio, né? Era a maior audiência ativa do Brasil, 5 milhões de pessoas. É realmente uma coisa impressionante. E eu fui fazer esse estágio. E, na conclusão do estágio, o padre Romualdo Pelaquim, que era diretor artístico, junto com o padre César Moreira, falaram, olha, nós temos um lugar para você aqui, você gostaria de trabalhar com a gente? Eu tinha 19 anos, Cacilda, então, imagina, trabalhar na Rádio Aparecida. O problema era como é que eu ia contar para os meus amigos lá em Guarapuava que eu poderia ir para Aparecida e deixar eles lá. Uhum. Uma outra decisão difícil na minha vida. Mas acabei indo para Aparecida e ali eu tive uma grande escola, né? Ninguém nasce comunicador, ninguém nasce médico, ninguém tem que ter uma... E é uma perseverança que dura a vida inteira. Porque se nós cairmos
naquele afã de que já sabemos tudo, aí é nosso declínio. Então, eu fui para lá e com 19 anos eu tive uma verdadeira escola com grandes profissionais, seja na parte do rádio, seja na parte do jornalismo, na apresentação, enfim, aprendi a me comunicar, posso dizer, com eles, ouvindo eles e vendo eles trabalhar. E ali foi realmente uma grande escola. De lá eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na TV Manchete, voltei para o Paraná, que estavam montando uma sucursal da TV Manchete no Paraná, e vim fazer em Roma, isso era o ano de 1989, um curso de marketing. E encontrei o padre Romualdo Pelaquim, que tinha me levado para a Rádio Aparecida. Ele estava fazendo curso de cinema aqui. E fomos jantar, era meu aniversário e tal. Voltei para o Brasil. No mês de início de outubro, ele me liga: olha, estou assumindo a Rádio Vaticana, você não quer vir trabalhar comigo aqui? Os meus planos eram outros, Cacilda. Eu era rádio, eu trabalhava na televisão, trabalhava no jornal, tinha uma vida já bem regrada, sabe? E aí me veio a ideia, eu falei, bom, eu vou por 6 meses, porque assim eu consigo fazer os outros cursos que eu queria fazer. E aí por 6 meses, quando a Rádio Vaticano começou as suas transmissões via satélite. Esse foi o motivo que eu vim para cá. Sim. Meses, tinha a Copa do Mundo, 1990. A minha ideia era essa: eu trabalho 6 meses, tem a Copa do Mundo, vou transmitir a Copa, eu transmitia futebol no Brasil também, fizemos um pool de emissoras lá no sudoeste do Paraná, e vou seguir a Copa, vou transmitir a Copa, depois eu volto. Aí, quando terminou a Copa, eu vim me despedir dos meus amigos no Vaticano, o diretor de programação, era o padre Quarchetti, me chamou: olha, queremos saber se você não gostaria de ficar mais um tempo com a gente. Eu falei, bom, mais 6 meses eu fico, porque assim eu termino os meus cursos. Em 6 meses, Cacilda, são 36 anos, no dia 4 de novembro. Nossa, assim, uma vida já, né? Uma vida adulta. Silvanei, e aí qual é o seu trabalho? Assim? Você poderia falar um pouco do seu trabalho, de quem está aí no coração da Igreja Católica e no mundo das comunicações? Ok, eu falo nós temos uma redação em língua portuguesa Brasil, porque temos uma redação também língua portuguesa que envolve o português africano, da África, e um pouco do português de Portugal. Na minha redação nós somos 7 jornalistas, ok? E a especificidade do nosso trabalho é a mensagem petrina, né? É o magistério do Santo Padre. Mas junto com esse magistério, nós seguimos tudo aquilo que a Santa Sé faz, tudo que a Igreja no mundo inteiro faz, a Igreja no Brasil faz, e aquilo que diz respeito ao homem como ser humano, ou seja, a dignidade do homem, portanto, os direitos humanos. Então a gente segue tudo, 360 graus, inclusive esporte, quando nós temos alguma coisa a falar. Mas por que tudo isso? Por causa desse grande leque da informação, né? A nossa especificidade é o Papa. Somos, além de instrumento de comunicação, nós somos fonte de informação para a atuação do Papa e o magistério petrino. Então, isso nós fazemos todos os santos dias, de segunda a segunda. Na parte da manhã, eu faço parte do CEM. CEM é o Centro Editorial Multimídia, nós somos 6 responsáveis, que temos um olhar. A Rádio Vaticana e Vatican News fala hoje em 56 línguas diferentes. E nós, dessas 6 línguas, italiano, francês, espanhol, italiano, inglês e português do Brasil, nós fazemos parte, então, do CEM, que coordena todas essas línguas. Todos os dias nós temos uma reunião, de manhã cedo, para fazer um pouco a agenda de tudo aquilo que está sendo realizado no dia, a agenda do Papa, o que o Papa vai fazer, que tipo de discursos ele vai fazer, e junto conosco temos também o Observatório Romano. E ali a gente troca ideias, né, para ver a melhor maneira de dar as informações. E dessas informações a gente começa então a trabalhar para
realização das matérias, de seguir eventos, porque a gente é muito ligado também ao embargo. O embargo que, quando nós temos o pronunciamento dos discursos do Santo Padre, são pronunciamentos que, quando ele faz em público, nós não temos embargo, porque todo mundo já tem acesso. Mas quando ele faz pronunciamentos em audiências privadas, em que nós não temos acesso com os meios de comunicação, ali nós temos que esperar o embargo. O embargo é a divulgação na sala de imprensa da Santa Sé, para a gente poder divulgar. Então, é um trabalho que vai nesse sentido, né? Com a sua especificidade, mas, como eu disse, olhando a atuação da Santa Sé, a atuação da Igreja no mundo e aquilo que ocorre no mundo, porque nós estamos dentro do mundo. Com certeza muito interessante trabalhar aí no meio, nesse tão plural, né, inclusive de idiomas, de culturas, deve ser muito, muito interessante. O Abel, Cacilda, porque... É mesmo. Você tem uma ideia, nós estamos aqui, nesse momento que eu estou falando com você, estou na minha sala, no 4º andar. E no mesmo corredor, nós temos 4 línguas da Índia, os nossos irmãos indianos que estão com a gente. E a gente brinca muito com eles, porque são muito sorridentes, né? E quando alguém não sorri, eu pergunto, você perdeu o sorriso na estrada? E fico não tem, às vezes, a capacidade, né, de entender as nossas brincadeiras, né? Porque eu olho assim, mas por quê? Eu falei, porque você não está sorrindo. Daí começam a sorrir. Mas por que eu digo isso? Porque nós temos um grande tesouro que é a cultura, essa multiculturalidade, que não é só formada e feita através da língua, mas da cultura que vem de berço, né? Do comportamento, da maneira de se vestir, né? O que se come, né? Maneira de falar, porque a língua em que nós nos comunicamos aqui é o italiano, não? O italiano é a língua comum para todos. Então, você conversa com o mundo inteiro sem sair desse edifício. Realmente uma riqueza. Mas, Silvonei, são quase 36 anos, né? Você aí trabalhando no Vaticano, trabalhando até com, a gente pode dizer, trabalhando com os papas. Né? Você já passou... até a oportunidade de trabalhar desde João Paulo II, não é isso? João Paulo II, Bento, Francisco e agora o Papa Leão. Qual é a marca, assim, de forma resumida, qual a marca de cada um, na sua opinião? Eu tive a alegria de trabalhar 16 anos com João Paulo II. Viajei muitas viagens internacionais com ele e a última foi a JMJ no Canadá, no início do milênio. Foi uma viagem muito interessante, porque o Papa já estava um pouco debilitado, mas a sua força de vontade, aquilo que a gente via nele, realmente nos inspirava. E olhando para o nosso Papa João Paulo II, eu creio que, pelo menos para mim, seguindo ele, trabalhando perto dele, ele nos deu uma dimensão do valor da oração. Quer dizer, ele não fazia nada sem dobrar os joelhos. Então, a oração é um elemento central na nossa vida também, absolutamente, mas ele buscava todas as forças através da oração. Eu recordo que a primeira vez que eu fui na missa no Palácio Apostólico, né, na sua capela privada, a missa era às 7 da manhã, nós chegamos às 6h30, nos levaram para a capela dele, estávamos eu, mais 4 bispos e um cientista dos Estados Unidos, eram só nós. E quando nós chegamos, eu falei, bom, daqui a pouco chega o Papa. Quando nós entramos na capela, ele estava de joelhos, de costa para a gente. Sabe quando aquela impressão, aquela surpresa? E o então secretário, Stanisław Dziewicz, que hoje é cardeal e é o arcebispo emérito de Cracóvia, ele falou, não, ele já está aqui nessa posição desde as 5 da manhã. Nossa. Daí eu falei, mas ele parecia absorvido. Então a oração era realmente, não era só o feijão com arroz, quer dizer, a alimentação que a gente tem no dia a dia, ou a massa que a gente tem na Itália, mas a alimentação espiritual que mantinha ele em pé. Então a oração, realmente o valor da oração, a intensificação e a necessidade que nós temos da oração no nosso dia a dia, eu creio que é um grandíssimo legado
sem depois falar de outras coisas. Mas depois tivemos Bento XVI. Bento XVI foi um grande colaborador de João Paulo II, braço direito, vamos dizer assim, em toda a doutrina. Ele foi por muito tempo, né, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. E ele nos trouxe uma coisa muito interessante. Puxou a nossa orelha, vamos dizer assim. Mas o que significa puxou a nossa orelha? Porque ele levantou uma questão que é fundamental para mim ainda hoje. O valor da pertença. Por que eu sou católico? Por que eu digo que eu sou católico? Por que eu pertenço a essa igreja? Não basta dizer que eu sou católico e depois esquecer a minha comunidade, esquecer a Santa Missa, esquecer os sacramentos. Digo que sou católico simplesmente por dizer que eu sou católico. Então, a pertença é um valor realmente absoluto nesse sentido. E ele sempre falou, não queremos quantidade, mas qualidade. Qualidade, quando perguntava, mas muitos católicos estão saindo, significa que nunca foram. E essa pertença significa realmente pertencer à Igreja de Cristo. E depois vem um turbilhão chamado Francisco, né? E vem toda essa sua benevolência, sua humildade, sua característica, o seu modo de ser. Vem lá do fim do mundo, como ele disse, né? E ele vem e nos repropõe algumas palavrinhas que talvez já não é que estavam esquecidas, mas que talvez o barulho do tempo e do momento faziam que a gente não percebesse mais. E a primeira de todas, desde o primeiro dia, desde o primeiro Ângelus que ele conduziu na Praça São Pedro, foi a misericórdia. O valor da misericórdia, do perdão. Deus perdoa tudo e todos, sempre. Né? O valor do perdão, da proximidade com Deus. E essa misericórdia que nasce, inclusive ele acreditava tanto que em 2017 convocou um jubileu da misericórdia. O mundo precisa de misericórdia. E essa misericórdia é aquilo que nós vemos, né, até hoje. Então, aquilo que ele nos trouxe, né, dessa igreja em saída não para sair na escadaria da igreja e ficar vendo as pessoas passar, mas é botar a mão na massa, né? Quantas vezes ele falou, eu quero chegar no céu com as mãos sujas e não com as mãos limpas, e não ter feito nada. Então, tirar a gente da comodidade, né? Daquela zona de conforto que muitas vezes a gente se entrega. E agora vem o nosso querido Leão, né? Leão Católico. E a primeira palavra que nos joga nesse momento em que temos tanta necessidade é a paz, né? Essa paz, que é uma palavra ferida, consumada, que precisa ser revitalizada. E revitalizada a partir do nosso coração, da nossa existência. Essa paz que está sendo tão pisoteada. E ele vem através de uma igreja, como ele mesmo disse, de uma igreja missionária, partindo de um outro elemento que é fundamental, inclusive para a nossa realidade do Brasil, através da unidade. Precisamos estar unidos dentro da nossa igreja. Precisamos responder, e voltamos a que o nosso querido Bento XVI, a pertença, por que eu pertenço a essa igreja, né? Então, a unidade é fundamental também para nós. Portanto, eu creio que podemos, numa visão um pouquinho estreita, colocar um pouquinho do legado e da presença de cada um da nossa existência. Com certeza, né? Eu acho que é até um privilégio, né? A pessoa poder trabalhar e conviver mais de perto com eles que tanto ensinaram e que ensinam para a gente. Mas, Sivonei, a gente vai para um rápido intervalo e aí volta já com mais Aprendendo com a Igreja aqui na manhã desse domingo. Rapidinho e a gente volta já. Você está ouvindo Ritmo Pastoral, uma produção da Pascom. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja.
Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 25 de maio. Hoje o nosso convidado é Silvonei José, direto da Rádio Vaticano, né? Hoje toda essa nossa alegria, essa honra de ter Silvonei aqui com a gente no programa Aprendendo com a Igreja. Silvonei, a gente terminou o primeiro bloco falando dos papas com quem você teve a alegria, né, de trabalhar, desde o Papa João Paulo II, Bento, Francisco, e agora o Papa Leão XIV, sobre o Papa Francisco, né? Você falou um pouco, assim, de forma bem resumida, até do legado dele, que eu acho que é um legado enorme, né? Muito grande para a gente, né? Em diferentes vertentes, né? Desde o discurso da paz, aquele jeito mais próximo das pessoas, a parte da comunicação, pelo menos eu entendo assim, né? Eu acho que a gente vê o legado do Papa Francisco por várias vertentes. Veja só, é um pouquinho, não digo complicado, mas seria um pouco estreito realmente a gente falar de 12 anos de pontificado tentando sintetizá-lo. A gente pode apontar pistas, né, do que foram esses 12 anos, do que representou para a Igreja, do que representou para a humanidade. Se a gente faz um salto no passado, o primeiro momento do nosso Papa Francisco, quando ele sai do balcão central da Basílica Vaticana, né? Ele chocou um pouco as pessoas aqui quando ele disse buonasera. Quem não diz louvado seja o nosso Cristo, não diz seja contigo, não. Ele diz buonasera. Buonasera é boa noite. Aí todo mundo, epa, e agora, né? E depois, falando de onde ele vem, lá do fim do mundo. É a brincadeira que os brasileiros aproveitaram. Agora sabemos onde fica a Argentina, no fim do mundo. É verdade. E depois, aquela maneira dele ser tão simples e humilde, em que ele abaixa a cabeça e pede primeiro a bênção dos seus diocesanos. Porque, recordamos, o Papa é Papa porque ele é bispo de Roma. Os senhores cardeais escolhem o bispo de Roma que se torna Papa. Então, ele pediu primeiro a bênção e a oração dos seus diocesanos. E com eles, né, fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo. E depois ele concede a sua bênção. Não é que inverteu valores, não. Absolutamente. Ele se colocou como servo. E esse gesto, aquele gesto dele, assim, foi lembrado durante todo o pontificado. E foi lembrado exatamente pela dimensão que tem e que ele trouxe. A simplicidade, né, do Papa, a simplicidade do pastor, dos nossos bispos, dos nossos sacerdotes. Tudo deve partir do serviço. A partir do momento que nós deixarmos o serviço de lado, o que vira o padre, o bispo, o Papa, né? Vira uma profissão que tem que ser, eu falo de profissão no sentido de trabalho que deve ser cumprido e mais nada. Eu não vejo e não acredito absolutamente que alguém se tornou sacerdote por causa de uma profissão. Você não tem a vocação ali, que para mim é uma outra coisa, porque é uma entrega total, é realizar-se no serviço ao outro. Mesma coisa nós, Cacilda, que fazemos comunicação. Imagina você ser obrigada agora de estar conversando comigo. Eu ficaria muito triste, eu do lado daqui, do meu lado, e com você também. Você já vem encher aqui de novo, se entende? Então, a gente faz, porque sente que o coração, né, precisa de uma resposta, e a nossa vocação para sermos comunicadores pede sempre uma resposta, que é uma resposta diária. Nós temos uma capacidade brasileira, né, de improvisar. Nós, Cacilda, eu posso dizer para você, eu conheço pessoas do mundo inteiro, e a capacidade que o brasileiro tem de improvisar é realmente fantástica. Porém, tem sempre o mas, né? Porém, a improvisação, quando ela leva muito tempo, ela cria superficialidade. Ela não tem mais raízes. Ela ocupa espaço e tempo, né? Mas não incide na vida das pessoas. E aí que nós temos que aprender todos os dias a refazer com criatividade aquilo que nós estamos fazendo agora. A criatividade é um elemento imperativo,
dentro da nossa, aí eu digo, profissão que vira vocação. Pois é, e dentro da sua profissão também, como é que você avalia o jeito de ser do Papa Francisco, o jeito dele tratar a imprensa, como é que você viu tudo isso? Ele foi uma grande surpresa em tudo, porque quando ele teve o primeiro encontro com os jornalistas, né, depois da sua eleição, ele falou do trabalho, agradeceu o trabalho dos jornalistas, dos comunicadores, né, e pediu, fez o apelo dele, né, peço que vocês comuniquem a beleza da verdade. Esta foi o nosso legado, eu acho, para nós comunicadores, comunicar a beleza da verdade. E ele, para nós, ele falou, olha, vocês pensam que eu vou viajar, que eu vou dar entrevistas? Não, eu sou uma pessoa mais sossegada, e a gente viu que depois foi exatamente o contrário. Ele viajou mais do que o Santo Padre de João Paulo II, falou mais, os gestos deles foram mais contundentes, deu muitas entrevistas. Então, ele fez exatamente o contrário. Mas por que ele fez o contrário? Porque ninguém nasce Papa. Você tem que aprender a ser Papa. Como ninguém nasce mamãe, ou não nasce papai, você vai aprendendo com o tempo, né? Eu nunca vou gritar com meu filho, 2 dias depois está gritando com o teu filho. Né? Você quer gritar, porque é um instinto que você tem, né? Eu quero que ele seja melhor, que ele possa crescer, e é isso que o Papa foi. Então, quando ele disse que não ia viajar e começou a viajar, é que ele sentiu a necessidade de confirmar os irmãos na fé. E ele foi para onde? Foi para as periferias. Ele foi... Ele tanto defendia as periferias. Mongólia, onde tem 1.500 católicos. É o único caso no mundo em que uma fotografia você tem todos os católicos do país. E foi feita a fotografia com 1.500 católicos e o Papa. Para você ter uma ideia. Foi. Então, não é um problema de números, né? Mas de pessoa. A dignidade de cada pessoa. E ele fez isso. E ele foi criticado, inclusive, por grandes países, grandes governos. Não aceita o nosso convite e vai lá. Ele vai aonde ele sentia necessidade de ir. Ele foi a Papua Nova Guiné, num lugar perdido, e ele gastou 2 horas de um voo interno para encontrar uma comunidade onde tinham 3 argentinos, padres argentinos. E ele, que a gente soube depois, ele se correspondia com eles, e ele levou no avião, foi num avião inclusive da Força Aérea lá da Austrália, que levou ele levou metade do avião de presentes, e entre esses presentes ele soube que na ilha tinha uma escola de música. Ele levou instrumentos musicais para as crianças aprenderem música. Então, a preocupação, quer dizer, puxa vida, você está indo daqui de Roma, vai para Papua Nova Guiné e leva o quê? Instrumentos musicais que podem fazer a diferença na vida de uma criança. Então, a preocupação é com o todo, não com um pequeno momento em que você vai, abraça, diz alguma coisa e vai embora. Você deixa alguma coisa. E esse deixar é que faz a diferença na nossa existência. Cacilda, quando você termina o seu programa e você não deixa nada no coração das pessoas, você faliu, eu fali e os outros faliram. Porque as pessoas esperam uma coisa. Né? E isso é que temos que fazer todos os dias. E isso aí Francisco nos ensinou muito bem, né? Com esse jeito e esses gestos simples dele. Inclusive do apelo incansável pela paz. Eu assim, sempre acompanho a catequese dele, as catequeses dos papas, né, nas quartas-feiras, e a gente via assim que era toda semana ele fazia esse apelo pela paz. Né? E será que ele conseguiu plantar um pouco uma sementinha da paz mundo afora, seu Vanei? Assim, você que está aí, que está mais em contato com esse mundo todo. Ele foi uma voz um pouco no deserto. Quanto pediu, quanto rezou, quando ele começou a falar da Terceira Guerra Mundial em pedaços. Muita gente riu dele. O que está dizendo? O que está falando, né? E a gente viu que ele tinha total razão. Foi profético, né? Aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele não se cansou. Até o último dia, a mensagem dele
recordamos, para a Páscoa, né? A Urbe et Orbe foi sobre a paz, né? A necessidade da paz. E na continuidade, a primeira palavra que depois o sucessor de Pedro, que vem depois dele, que é Leão XIV, qual que é a primeira palavra que ele usa? É a paz. Então, eu creio que são sementes que, claro, foram lançadas e que em terra boa vão brotar. Eu tenho certeza que lá do céu agora ele está olhando, está intercedendo, está fazendo com que essa realidade é tão doída, porque quando ele falava de guerra ou das guerras, o que vinha imediatamente no seu coração e na sua mente, e a gente via isso no seu centro, era o drama das crianças. Ele falou quantas vezes, né? Quanto é triste, desumano uma criança que não sorri, que perdeu o sorriso. Ele recebeu tantas crianças da Ucrânia e via que as crianças, ele mesmo quando recebiam um presente, né, um chocolate, elas não eram quase indiferentes. E ele falava disso. Que culpa tem, né, o adulto, nós adultos, de tirarmos o sorriso de uma criança? E tirar o sorriso de uma criança é tirar a perspectiva de vida. Silvonei, como é que foi para você e para vocês aí da Rádio Vaticana, do Vatican News, acompanhar de perto, cobrir a parte mesmo, os últimos dias de vida do Papa Francisco, aqueles dias que ele esteve no hospital, que o mundo todo ficava naquela angústia aguardando o boletim, e também o funeral dele? Veja só, os 38 dias dele lá no Gemelli foram 38 dias de expectativa para nós também. Nós todos os domingos, eu e a minha colega Bianca, o Túlio, a gente ia ao Gemelli e a gente fazia a leitura do texto do Ângelus lá no Gemelli. Mas por que a gente ia lá? Podia fazer aquilo? Não, porque a gente queria estar perto do Papa e fazer saber ao Papa que a sua voz, ele não tinha voz, estava na nossa voz. E nós queríamos fazer chegar a sua mensagem a todos. Eu recordo de uma manhã de domingo, antes de começarmos a nossa transmissão, nós fazíamos uma live através das redes sociais, Instagram, YouTube, né? Facebook. Nós tínhamos mais de 35 mil pessoas esperando já, coligados com a gente. Nós não tínhamos começado feito nada, dizendo daqui a 5 minutos a gente vai fazer. Já tinha 35 mil pessoas esperando para receber a mensagem do Papa. Através das nossas redes sociais, Vatican News, em 38 dias, nós tivemos, para você ter uma ideia, português do Brasil, 140 milhões de acessos. Nossa, é muito. Para você entender como as pessoas se preocupavam e queriam saber como estava Papa Francisco. 140 milhões. E depois, a preocupação que a gente tinha. E quando ele sai do hospital, a gente respirou aliviado. Como respirou com uma ansiedade muito grande quando tivemos naquele sábado, de manhã cedo, um boletim falando que o Papa tinha vomitado, que tinha que fazer inalações, enfim, ali preocupou muito a gente. Mas logo depois, ele sai do hospital. E quando ele sai, eu falei, puxa vida, vai ser longo o caminho, mas agora ele está em casa, está com a gente. Ele saiu, pois foi nas críticas, inclusive, que fizeram ele, porque ele foi até a Basílica de São Pedro, não estava vestido de Papa. Veja a que ponto chega o ser humano, ou certos católicos, que criticaram o Papa porque ele não estava vestido de Papa. E eu posso dizer, ele não estava vestido de Papa porque ele pediu para fazer um giro lá fora, para respirar um pouco, e no meio do giro falou, por que não vamos rezar na Basílica? E levaram ele. Esse foi. Ele não saiu para ir à Basílica, todo mundo, então, porque se ele ia à Basílica tinha que se vestir. Então, as pessoas não conhecem vendo, mas aonde é que nasce, então, a caridade de quem se diz católico? É a pergunta que eu faço. Onde é que está a sua caridade, que devia ser o símbolo, a marca de um católico? Mas, então, ele veio com aquela simplicidade desarmante e nós aguardávamos a sua melhora. E como recebíamos todos os dias os boletins de manhã cedo, né? Porque
E vou dizer para você por que tinha um boletim de manhã cedo. Porque muita gente, os fake news, deu durante a noite. Então nós éramos quase obrigados a dizer: o Papa está bem, tomou café, então, parece coisa de criança. Não, mas era para responder e evitar as fake news sobre o Papa Francisco. E quanto mal fazia isso a ele. Então esse era o motivo, né? E no final da tarde a gente tinha o boletim médico. Essa era, então, a dinâmica que nós encontramos aqui para poder responder um pouquinho às exigências, né, da comunicação. E depois, eu recordo perfeitamente que era a Páscoa, eu transmitia a Páscoa, transmitíamos a missa, o Papa fez aquele giro, né, com o Papa Móvel depois da mensagem, a bênção Urbi et Orbi. Ele desce, nós, quando conversamos com o enfermeiro dele, foi o enfermeiro, inclusive, que falou se ele queria fazer um giro, né? E ele falou: será que eu consigo? Ele falou: consegue. E aí que ele desce e gira por entre. Né? Último abraço, ideal. Né? Ele quis se despedir, tenho certeza disso. E naquilo, encheu de alegria, o Papa desce e faz o giro. Eu falei: puxa vida, coisa boa. Era segunda-feira, é Pasquetta. E a Pasquetta é para o italiano muito importante. Um dia em que é da família, vão fazer piquenique fora da cidade. Isso é um dia muito importante. Nós no Brasil não temos a Pasquetta, mas aqui tem, muito. E eu recordo, eu falei: amanhã é Pasquetta, eu vou pegar um dia para ficar em casa com a minha família e tal. Quando foi cedo, era cedo, por volta das 7h30, 8 horas, a coisa. A minha esposa que me acorda: Silvonei, o Papa faleceu. Que tinha um... Você pode imaginar, então, a dor e o susto, um pouco tudo aquilo que estava acontecendo. Eu vim para o Vaticano e ali começa, então, a nossa odisseia, porque o mundo inteiro começou a ligar para a gente, queriam saber, queriam um boletim, queriam isso. E a gente era mais preocupado naquele momento de evitar as grandes fake news, evitar, né, que fosse corrompido o nome. Enfim, ali começa então um trabalho que, posso dizer, terminou nesse domingo, com o início do pontificado de Leão XIV. Com certeza. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e aí volta já, Silvonei, já no último bloco do nosso programa Aprendendo com a Igreja. Rapidinho, a gente volta já. Você está ouvindo Ritmo Pastoral, uma produção da Pascom. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje uma rica conversa, né? Uma aula sobre o Vaticano, sobre os papas, com o Silvonei José, jornalista da Rádio Vaticano e também do Vatican News brasileiro do Paraná, que há 36 anos mora em Roma, trabalha no Vaticano, nos meios de comunicação do Vaticano. Então, Silvonei, agora vamos falar sobre o conclave, né? Assim, o conclave que de repente o mundo todo volta os olhos para a famosa chaminé da Basílica de São Pedro, né? Com os pombinhos lá e tudo mais, né? Fazendo sucesso. Na sua opinião, a mídia, as pessoas, de um modo geral, através de comentários e hoje com as redes sociais, né, conseguiram influenciar os cardeais de alguma forma na escolha do novo Papa? Olha, é muito interessante. Eu tive alegria, antes de entrar em conclave, conversar com nossos cardeais do Brasil. Tive no Pio Brasileiro, onde eles estavam, conversei com todos eles, né? E uma das perguntas era: vocês estão lendo jornais? Eu falei: não. Eu falei: que bom. Porque a leitura que foi feita em todos os sentidos era de que os papáveis, né, aqueles que eram papáveis e que os grandes candidatos, inclusive com nome, já tinham até definido nomes, enfim. E posso dizer para você
absolutamente, até o momento da entrada do extra homines, da entrada em conclave, de fechar as portas, não existiu absolutamente nenhum nome. Nem o nome, porque existia o perfil daquele que poderia, né, ser o próximo sucessor de Pedro. E isso vem no sentido contrário do que os grandes networks falavam de pressões geopolíticas, pressões econômicas, pressões disso, e que tinha que ser um italiano, porque tinha que ser um europeu, porque tinha que ser um da direita, outro da esquerda, como se a igreja fosse levada dessa maneira. Não existe uma campanha política dentro para a eleição de um papa. Não existe uma preferência pré-registrada. Não, absolutamente. Tive a alegria de conversar com os nossos cardeais, como eu disse, depois do conclave, inclusive, né? E até o momento do extra homines, tudo o que ocorreu era a discussão sobre as temáticas da igreja, as temáticas do mundo, e qual seria o perfil do próximo papa. Que tipo de papa é necessário nesse momento para a igreja e para o mundo. Isso é o que foi discutido. Por isso discutiu várias coisas. Todo mundo teve direito de falar, mas ninguém se levantou. Então eu gostaria de dizer que o meu candidato é esse. Não existe isso. Então, a partir do primeiro momento, eu creio, em que se tem a primeira votação, ali já se começam a conhecer nomes. As informações que a gente não tem, porque não está dentro do conclave. Eu penso que vai nessa linha. Você tem os primeiros nomes e depois começa a funilar, porque, claro, os senhores cardeais, depois das votações, quando voltam, por exemplo, para o almoço, creio eu, que começam a conversar entre eles. Nós temos, mas que tem uma campanha política para dizer, vamos votar e votar aquele, eu absolutamente não acredito nisso. E daquilo que eu ouvi dos nossos cardeais, não existe absolutamente. Eu acredito muito na providência, acredito muito na ação do Espírito Santo no coração dos nossos cardeais. Basta pensar que os grandes papáveis, né? Tem o ditado, né? Você entra papa e sai cardeal, né? E a gente viu como ocorreu na última eleição do Papa Bergoglio, né? Ele não era absolutamente um papável, né? E ele foi escolhido. Prévost não era um papável de primeira linha, trabalhava na Cúria Romana, mas você ouviu falar alguma vez o nome dele? Não, ninguém. E está ali agora, trazendo a sua característica, porque desde o momento já disse que ele quer uma igreja missionária e que una a igreja, que está tão polarizada. Dentro, precedida tudo isso de uma palavra que se chama paz. Quais são as suas expectativas, como alguém que está aí no centro, né? Quais são as suas expectativas para o pontificado do Papa Leão? Eu vou muito na linha daquilo que o nosso Papa Francisco fez, pediu e gritou, vamos dizer, com coração, alma e boca. É que o mundo comece a respeitar a dignidade das pessoas. E essa dignidade passa pelo fim da guerra, portanto a paz. Passa pela dignidade das pessoas terem o que comer. Nós temos quase 1 bilhão de pessoas que vai dormir com fome todas as noites. Passa pelo direito da mulher a existir como ser humano. A mulher é um ser humano, não é inferior a ninguém, né? Portanto, a dignidade da mulher, do seu lugar na sociedade de hoje, passa pelo direito das crianças a serem crianças. Dos idosos, depois de uma vida longa, serem idosos e não um pedaço de ferro velho colocado no canto. Então, a dignidade do ser humano é essencial. E para que a gente possa chegar a isso, nós temos que converter o coração das pessoas. Nós estamos vivendo, e o Papa Francisco incluiu muito bem o Jubileu da Esperança. Para nós, esperança tem um nome. E não é uma mística de uma porta que é mágica, você passa
e do outro lado você já se tornou uma outra pessoa. Não, é um processo de conversão. E a porta para nós é Cristo. Se eu passar a porta e não me converter, que significado vai ter na minha existência? Então, ele nos deixa tudo isso, e o próprio Papa Leão XIV nos dá justamente agora essas intuições de Papa Francisco, que estão em cima da mesa, como uma linha mestra para aquilo que vai ser. A necessidade que temos hoje de viver a nossa experiência como seres humanos dentro, né, da nossa catolicidade, dentro daquilo que nós nos dizemos ser católicos, numa igreja unida, sem essas polarizações que para mim são absurdas, né? Quer dizer, como é que eu posso agredir o meu irmão dizendo que eu sou, né, católico, que eu tenho Cristo e estou defendendo o Evangelho, a luz do Evangelho? Então, acho que nós temos que rever também muitas coisas. Nós, primeiro de tudo, o Papa veio agora, Papa Leão XIV vem para nos ajudar. Ele está no leme da barca de Pedro, mas nós estamos dentro da barca. E como disse tantas vezes Papa Francisco, ou a gente trabalha junto, ou a gente não vai para lugar nenhum. Então, creio que aí é que nós devemos recordar, voltando mais uma vez adentro, porque eu digo que eu sou católico, porque eu pertenço a essa igreja. Bom, para finalizar a nossa conversa, né, a gente já está no finalzinho do programa, Silvanei, aí eu queria, assim, só que você falasse um pouco do, assim, qual foi o seu sentimento ao ver, naquele dia, a fumaça branca saiu lá na chaminé, o mundo inteiro na expectativa, todos nós, aqui mesmo, na sala do setor de comunicação da Arquidiocese, a gente projetou ali na parede, ficou assistindo aqui, de repente outros colegas de outras salas vieram para cá, e todo mundo naquela expectativa, até, né, o Carmelense aparecer lá e dar notícia, e dizer, anunciar que era o novo Papa. E para você, qual foi o sentimento ao ver seria o cardeal Prevost, que seria o novo Papa? É claro, todos nós estamos aguardando e com muita ansiedade, eu posso dizer para você, mas uma ansiedade positiva, não negativa, não. Ansiedade porque a igreja precisa, né, de um novo pastor, estamos aguardando, né? A partir do momento em que, eu sempre pensei, a partir do momento que lá dentro da Capela Sistina sair o sim, porque o conclave só termina quando o eleito diz sim. Ali termina o conclave. E aí eu posso dizer, tem um grande aplauso. A gente sabe disso porque o conclave terminou, né? Então, quando termina o conclave, aquele sim, eu sempre imaginava a dor do coração de um sucessor de Pedro, da responsabilidade. Então, ali vem o primeiro sentimento, vamos rezar para apoiá-lo nas suas decisões, no seu caminho, nessa fadiga que é imane. Mas, ao mesmo tempo, a gente, com o coração ainda, né, dolorido pela morte de Papa Francisco, e até que os nossos olhos se acostumem com a nova imagem, porque nós temos ainda a imagem de Francisco, né, nos nossos olhos, vamos ter sempre no coração, mas os olhos, né, as nossas retinas estão ali ainda, aquele homem que veio, aquele jeitinho seu, né? Agora nós temos um novo, mais snello, como diz o italiano, né? Um pouquinho mais magro, caminha, não temos mais a cadeira de rodas, né? Sentimos falta da cadeira de rodas, mas agora não. Agora nós temos esperança de alguém que vem para nos ajudar, para nos confirmar na fé. Então aquela ansiedade se transforma em esperança, se transforma em alegria, né? E é por isso que cada vez que agora a gente lê o que ele escreveu, o que a gente está traduzindo, o que a gente está produzindo, me vem realmente a alegria de que, veja só, temos um vento novo que vai levar a barca de Pedro, sem esquecer o último pedido sempre do nosso Papa Francisco, rezem por mim. Então, é isso que a gente faz também, reza pelo Papa Francisco, como reza também pelo novo sucessor de Pedro. Silvanei José, muitíssimo obrigada por ter estado com a gente nessa manhã de domingo, aí direto da Rádio Vaticano, conversando com a gente sobre
pontificada, a gente pode dizer assim, até desde João Paulo II, passando por Bento XVI, Francisco e agora Leão XIV, sobre conclave. O tempo foi curto, né? Assim, teria 3 horas de conversa e não faltaria assunto. Muitíssimo obrigada. Cacilda, obrigado pela janela que você também nos abre. Obrigado pelo seu trabalho, por todos os nossos amigos aí da rádio, né? A vocês que tiveram a santa paciência de nos ouvir nesta manhã de domingo, né? Muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, seus trabalhos e o seu dia a dia. Um grande abraço. Grande abraço, Silvonei. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que esteve com a gente desde as 10 horas, acompanhando esse bate-papo aqui com Silvonei José, direto da Rádio Vaticano. Continue na Rádio Rural de Natal, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo e uma boa semana para você. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz.